Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Escola Hineni. Curso Parashá Estudando a Torá. No Monte Sinai, o Eterno nos entregou a Torá, que significa direção. Ela foi transmitida de geração em geração, sem falhar, até os dias de hoje. Toda semana, acessamos a energia semanal de cada porção, cada Parashá da Torá, e assim nossa alma é elevada diariamente. Ela é dividida em 5 partes, 5 livros, que por sua vez são divididas em porções, as Parashiot que transmitem instruções, um roteiro completo de como devemos agir neste mundo, de acordo com o próprio autor, o Criador do Universo. Ao descobrir mais da Torá, você encontrará algo que o fará olhar o mundo e as pessoas de forma diferente, e se conectará com a fonte, uma inspiração permanente para viver uma vida mais significativa. Viver Torá é viver os tempos de Yeshua HaMashiach, os tempos sonhados e ansiados pelos nossos sábios. Torá, significando instrução, apontamento, lei, contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto do Eterno com Abraão e seus filhos, e a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação de 40 anos até a Terra Prometida. Inclui também os mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moshe para que entregasse e ensinasse ao povo de Israel. As 5 partes que constituem a Torá são nomeadas de acordo com a primeira palavra de seu texto, e são assim chamadas Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, seguido de Shemot, Êxodo, e depois vem Vaikra, Levíticos, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Temos 2 cursos estudando cada Parashá. Curso Parashá. Abordamos a totalidade das características de toda a porção. Curso Parashá Yeshua Revelado, onde descobrimos mais do nosso Messias em cada porção, em cada Parashá da Torá. Estude nossos cursos em vídeo e baixe os e-books disponíveis de cada livro da Torá. Acesse a plataforma da Escola Hineni e saiba mais detalhes. Somos Escola Hineni, somos Beit Ahavá e seguimos ministrando a Torá. Das nossas ofertas. O poder de entender que a oferta ela não é uma troca arbitrária ou temerária. Ela é um estabelecimento de fluxo energético, um estabelecimento dos carros espirituais que descem até nós para nos abençoar. As ofertas são modo que nós conectamos ao Pai. As ofertas fazem com que a nossa força, o eu inferior, o eu pessoal, o nosso eu profético,
as nossas ofertas fazem com que eu e você nos aproximemos do fluxo de energia. Por isso que Shaul vai dizer que as nossas ofertas devem ser dadas ou entregues com alegria, com destreza. Por quê? Porque elas nos aproximam da revelação de quem é o Eterno. Ela nos aproxima da força divina. Ela nos aproxima do nosso próprio eu superior, do nosso próprio eu espiritual. A essência, sabe, da nossa alma, da nossa vida. As ofertas nos aproximam. Então, as pessoas vão perguntar, as pessoas vão falar muito mal de ofertas, né? Vão difamar sobre o assunto ofertas, mas na verdade elas estão difamando sobre a própria conexão delas. A própria conexão da luz que eu e você podemos ter é revelada pela nossa oferta. Qual é a distância? Pega essa palavra. Qual é a distância da luz de você? A quão distante você está da luz? Essa distância pode ser medida pelo nível de entendimento das suas ofertas, pelo nível de compreensão que as suas ofertas trazem no mundo espiritual. Quanto mais distante do conceito de ofertas, mais distante da luz eu estou. Entenda que eu não estou falando de oferta arbitrária, temerária, das ofertas que são movidas apenas pelo viés econômico. Não. Mas as ofertas que são movidas pelo viés da sabedoria, pelo viés do entendimento, da compreensão, daquilo que verdadeiramente estas ofertas nos aproximam da luz. Ela faz com que toda a luz que é emanada do Pai possa estar mais conectada conosco. Então as ofertas nos aproximam da luz. Tá? Esse livro de Levíticos e esse capítulo inicial vai falar muito sobre isso, porque o Pai agora começa a colocar portas, chaves, que nos habilita a nos conectar com a luz. Então, está passando aqui embaixo como você pode ofertar. Está passando aqui embaixo de forma coerente e sábia como você pode se conectar com a luz. Então, faça a sua mente ter um entendimento do que você precisa desenhar no mundo espiritual. E aí, nós vamos nos deparar com os nossos desejos. Quando nós falamos disso, quando nós falamos de ofertas, e aí o nosso ego vai ser tocado. Leia, escute o que eu vou ler para você. Para nos aproximarmos do Eterno, precisamos entregar e nos entregar completamente como um sacrifício vivo e real. Quando eu e você somos esse sacrifício vivo e real, todos os nossos desejos mais conectar. Mas é por isso que Yeshua está falando, vocês são o sal da terra. Vocês não são qualquer pessoa. Vocês não são uma religião. Vocês não são apenas alguém que está reverberando ou falando blá 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 religioso. Não, vocês são sal. Algumas características aqui mas algumas coisas aqui, ó, que o sal é. O sal é necessário, o sal dá sabor, o sal não aparece, o sal tem que estar na medida, o sal traz suporte, o sal é conservante e o sal é desvalorizado. Observe isso. Aquilo que tem tanta importância é aquilo que faz a conexão maior. Aquilo que faz a conexão mais ampla da nossa vida. A Bíblia está dizendo, não deixe de colocar sal nas suas ofertas. Não deixe de conectar a energia correta. E eu quero dizer isso aqui para você. Nós precisamos mais do que nunca ser sal. Nós precisamos mais do que nunca. Eu e você precisamos ser sal. O sal é necessário, o sal dá sabor, o sal não aparece, o sal está na medida, o sal traz suporte, o sal é conservante e o sal é desvalorizado. Olha só. Todas essas circunstâncias estabelecem a nossa vida. Todas essas circunstâncias estabelecem a nossa conexão energética com Deus, a nossa conexão espiritual com o Eterno. E se essas conexões estão alinhadas em nós, nós somos e seremos alinhados, realinhados na nossa vida espiritual, na nossa conexão. Eu quero mostrar para você, e eu quero citar 3 coisas aqui, e falar um pouquinho delas, sobre o sal. 3 importantes ações que o sal se faz necessário na nossa vida. Se você vai ler, eu não vou ler agora aqui, mas você leia e estude depois, 1 Crônicas 13:5, você vai ver que Davi, o rei Davi, ele está trazendo a arca da aliança de novo para o meio de Jerusalém, para o meio de Jerusalém. E primeira chave espiritual do sal, pega essa, primeira chave espiritual do sal. O sal traz a existência perpétua, por isso ele é necessário. Por isso que na oferta, quando o Eterno está dizendo não esqueçam de colocar sal, é porque aquela oferta será lembrada perpetuamente. Perpetuamente o sal vai trazer o quê? Ele vai trazer a bênção da perpetuidade na sua oferta. Ele será necessário. Ele não estraga a oferta, ele não corrompe a oferta, ele não se desfaz, e ele representa essa conexão
com a centelha divina. A nossa centelha divina. Observe isso. A centelha que o Pai nos deu. O sopro que nós carregamos. A essência da vida. Ela é perpétua. A alma, ela pode ser dividida. O corpo físico, o pó que está no corpo vai voltar para a terra. A água vai voltar para a água. O fogo vai voltar para o fogo. Mas a centelha divina, a Neshama, o Ruach e a Neshama, o espírito, como você assim bem entende talvez, vai ser perpétuo. Por isso que e ele representa essa conexão com a centelha divina. A nossa centelha divina. Observe isso. A centelha que o Pai nos deu. O sopro que nós carregamos. A essência da vida. Ela é perpétua. A alma, ela pode ser dividida. O corpo físico, o pó que está no corpo vai voltar para a terra. A água vai voltar para a água. O fogo vai voltar para o fogo. Mas a centelha divina, a Neshama, o Ruach e a Neshama, o espírito, como você assim bem entende talvez, vai ser perpétuo. Por isso que Yeshua estava dizendo, vocês são sal da terra. Ou seja, a energia que vocês carregam não é essa energia corpórea. A energia que vocês carregam não é essa energia de nefesh ou nefesh, a alma animal, a alma sanguínea. Não. A energia que vocês carregam é nada mais e nada menos que a essência divina, a centelha divina. Aquilo que você é por toda a vida. Quer ver uma coisa? Vamos fazer uma experiência aqui. Fecha a tua boca. Aqui, ó. Fecha a boca. Assim, ó. Fecha a boca. E continua olhando pra mim aí na tela. E siga esses comandos que eu estou falando aqui. Fique sossegado. Não, isso aqui não é nada de maligno, tá? Fechou sua boca? Assim, Agora, com a boca fechada, sorria. E diga, sorrindo, você diga assim, felicidade. Faz isso, ó. Você conseguiu falar a infelicidade? Faz mais uma vez. Agora, escute isso que você está falando. Mais uma vez. Fecha a boca, ó. E fale. Felicidade. Com a boca fechada e ouça o que você está falando. Pois bem, você conseguiu, neste momento, se conectar um pouquinho com a sua centelha divina. Porque você falou algo sem falar e você ouviu algo sem ouvir. Está dentro de você. Um exercício simples e de uma forma alegórica para você entender que esta é a centelha divina. De uma forma bem alegórica, eu estou dizendo aqui. Você ouviu, você falou sem falar e você ouviu sem ouvir. Isto é o seu eu, a sua Neshama, de alguma forma, se conectando à existência perpétua da sua vida. A perpetuidade. Aquilo que é grandioso. Aquilo que é poderoso. Por isso o sal, ele é um exemplo de existência perpétua daquilo que nós carregamos aqui neste Olam, neste mundo. Segunda característica, o sal, ele nunca esqueça da bondade que Hashem lhe permitiu receber. Nunca esqueça da unção fresca que veio sobre a sua cabeça. Nunca esqueça a bondade, a benignidade, as benesses que Hashem te permitiu viver, que ele colocou sobre você, para entrarmos em um tempo novo. Nós passamos ao Rosh Chodesh, a virada do mês. Estamos no mês redentivo. Estamos no mês onde nos conecta a Pessah. E Pessah é essa grande porta que inaugura um tempo novo. Assim como Moshe, nesta Parashá, está inaugurando o tabernáculo, inaugurando o Mishkan. Moisés está inaugurando o Mishkan, está ungindo todos os utensílios, está ungindo todo o altar, está ungindo todas as coisas que se conectarão no mundo espiritual. E unge Arão e os seus filhos, o sumo sacerdote e o sacerdote. E que esta unção venha sobre você, que está na sua casa, e é responsável pela sua casa, por uma empresa, que esta unção venha sobre você nesta entrada de Pessah, para inaugurar um tempo novo, para inaugurar uma conexão nova. E isto fala da nossa consciência. Este tabernáculo que o Eterno mandou Moshe construir no deserto. Ele nada mais é do que a representação da nossa consciência, a representação do nosso espírito, os acessos que nós espiritualmente precisamos ter, precisamos fazer, precisamos nos conectar. Esta unção fresca sobre a cabeça de Arão e seus filhos nos permite se conectar com a luz, permite que eu e você estejamos conectados, aliançados, permite que eu e você tenhamos uma inauguração de um tempo novo, de uma nova consciência, de um novo estabelecimento, de um novo comprometimento, de uma nova porta da sabedoria. Este óleo que Moshe, está ungindo Arão, está ungindo os filhos de Arão, está ungindo os utensílios e o altar. Tudo isso conecta eu e você à Rokhma, à sabedoria.
E precisamos estar conectados a isso para passar, para nos conectar à porta de Pessah. As ações, o entendimento, as ofertas, os códigos precisam ser colocados em prática para que nós possamos passar Pessah, para que nós possamos nos conectar a este plano redentivo, a esta conexão redentiva em nós. Então, nesta sexta-feira, neste Shabat, que estamos aqui, você não esqueça que está vindo uma unção nova, de inauguração de um tempo novo. Vindo uma conexão aonde coloca você nutrido, banhado, azeitado com a unção fresca, a unção de Rokhma, a unção da sabedoria. E este óleo vem fortemente sobre você, sobre suas coisas, para te colocar em uma posição sacerdotal, para te colocar em uma posição de consciência restaurada. Que a sua consciência, então, a partir de agora, seja uma consciência renovada, tenha a mente renovada para a manifestação da glória de Deus neste Pessah. Passe. Então, o versículo que nós conhecemos muito famoso, diz assim: o fogo será mantido aceso continuamente sobre o altar. Ele não deve ser apagado. Quis deixar registrado aqui que o sacerdote ou a linhagem sacerdotal carregasse uma incumbência. Nesse sentido que eu quero dizer, essa incumbência aqui, desta ordem, essa paraxá, ela tem o nome de ordem. Tsav significa ordem, ordene, ordem. E a ordem, ela é carregada de zelo. A ordem de Hashem, ela é carregada de zelo, de importância, de incumbência, de pressa, de rapidez. E não é aquela pressa para quem está atrasado, não, é a pressa, a rapidez, a diligência em cumprir esta ordem. Partindo desse ponto, nós precisamos observar como nós lidamos com isso. Se é uma ordem, o fogo, é uma ordem, o fogo deve ser acendido todos os dias, perpetuamente. Enquanto esse tabernáculo que foi recebido em visão de Deus para Moshe no monte, enquanto ele existiu, esse fogo, ele teria que estar aceso todos os dias. Nós sabemos que a história, os cativeiros, destruíram as situações. Esse daqui era o Mishkan, mas depois vieram os templos, e mesmo assim essa lei, ela perdurava, ela deveria ser cumprida, ela era cumprida pelos sumos sacerdotes. Só que contemporaneizando essa mensagem, para minha vida, que sou um sacerdote da minha casa, um pastor da minha casa, ou para os líderes religiosos, ou também para você que me assiste, estendendo para você, homem, roche da tua casa, cabeça da tua casa, sacerdote da tua casa, e também as mulheres que têm essa responsabilidade, talvez viúva, talvez divorciada, talvez sozinha, enfim. Essa responsabilidade é para todos nós. Nós podemos contemporaneizar dessa forma. Esta ordem, ela é algo que deve ser cumprido, tem que ter zelo para ser cumprido. Só que muitas vezes, querido, quando nós precisamos fazer as coisas todos os dias, nós acabamos perdendo a paixão por aquilo. Nós acabamos perdendo o desejo por aquilo. A obrigatoriedade de fazer algo nos tira a devoção. E aí que está o problema. Ser constantes em Deus não vai exigir de nós apenas acender um fogo. Mas, como o apóstolo bem disse, esse Mishkan, esse tabernáculo é uma representação da nossa consciência espiritual. Então esse fogo, ele tem que representar o meu fogo. Ele tem que representar o seu fogo. E toda manhã, quando nós rendemos a nossa vida em devoção a Hashem por ter nos despertado a alma para um novo dia, para uma nova oportunidade de viver, ali naquele momento nós já devemos acender. Acender o fogo, ou seja, aquele fogo que ontem queimou e está ainda com uma chama acesa, ele deve ser o quê? Como foi descrito aqui na Torá. Nós devemos nos rever. Como manter o fogo aceso? Como manter esse fogo aceso? E quando o Mishkan tem que ser transportado para outro lugar porque a nuvem se moveu. Pense comigo isso. Imagina só. Quando a ordem de Deus é para nós nos movermos. Pega o que eu vou dizer para você. Você está acostumado com uma estrutura. Aí Deus te dá uma outra estrutura. Deus te dá uma outra estrutura. Mas você está acostumado com essa daqui. Mas Deus está querendo fazer você agir com essa. Como? Mudou. Mudou a estação. Agora, vamos supor, existe uma geografia que você se acostumou com aquela geografia. Fogo aceso, mas Deus mandou você caminhar. Mas na caminhada, mesmo que você está caminhando rumo aonde o Eterno está te guiando aí, esse fogo não pode apagar. Então, quando esse fogo não se apaga, por causa da tua diligência, você fica bem. Você fica compreensivo. A Rokhma e a Binah, como o apóstolo bem disse, está ativado dentro de você. E você vai entender todas as coisas, mas pensa a dificuldade e o desafio que é manter, figurativamente, pelo sacerdote naquela época, manter o fogo aceso com o Mishkan em movimento.
Alguma coisa teria que proteger aquele fogo, correto? Você já pegou uma vela na tua casa e transportou ela na mão? Com certeza, ela apagou por causa do vento da própria movimentação que você fez. Aí você tem que colocar a mão na frente, não tem? Pra vela não apagar o fogo. Ou até você que acende a vela no Shabat aí na sua casa. Ah, acendi aqui na pia e tô levando pra mesa. Ou seja, ou acendeu na mesa e a janela tá aberta e o vento bateu e apagou. Como que nós vamos fazer para proteger o fogo para não se apagar se o Mishkan está em movimento? Se eu estou em movimento, ou se o Mishkan está em movimento, ou se aquele lado eterno está em movimento, como eu vou proteger esse fogo? Pensa comigo e vamos aplicar essa dificuldade na nossa vida agora. O sumo sacerdote tem que seguir o que o profeta disse. Moshe disse, vamos, a nuvem se moveu. O povo viu, a nuvem se moveu. E o sumo sacerdote, ele é incumbido de levar o fogo aceso. E aí? Ah, mas estamos num terreno pedregoso. Estamos numa rampa, estamos numa descida, estamos numa subida, estamos passando por rochas, estamos passando por riachos. E agora? O fogo continuamente estará ardendo sobre o altar. E aí? Não pode ser apagado. O que você faz? Como você lida com as adversidades diversas e em movimento? Como você lida com isso? Como você lida com o novo? Como você lida com o novo todo dia? E se você precisar viver novo, você vai ficar nesse ritmo seu de querer as coisas tudo do seu jeito. O Eterno vai mexer com você, vai mexer comigo. As coisas do Eterno não são para ser feitas do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Mas o fogo dele não pode ser apagado. Não pode. O que a Torá manda nos fazer, nós precisamos fazer, mesmo que isso contrarie o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Subida, descida, ambiente pedregoso, riachos sendo transponidos. E aí? Precisamos cumprir com a ordenança precisamente. Consegue pegar o que eu estou falando? Sacrificar, limpar, acender e assim fazer o ciclo se repetir todos os dias, mas de uma forma não automática, porque 7 dias em consagração, em preparação para o ofício de sacerdote dentro do tabernáculo do Eterno. E aqui eu quero chamar sua atenção para algo, querido, essa dimensão em que estamos. Para nós, para a incumbência de Deus ser real na nossa vida, para o ofício, para o chamado, para o ministério do Eterno se cumprir na nossa vida, nós precisamos ter um período de consagração. Esses 7 dias é onde o Eterno, os olhos do Eterno estão fixos em Arão e seus filhos, para ver qual é a ação, para ver qual é a atitude que eles terão nesses 7 dias, para fazer aquilo que lhes foi ensinado por Moshe dias anteriores. Então Moshe inaugura o tabernáculo, mostra para eles como devem ser feitas todas as coisas, e eles estão 7 dias sendo examinados, sendo olhados pelo Eterno, para assim então serem incumbidos de assumir o ofício de sacerdotes dentro da casa de Adonai. E aqui, a Parashá começa, o oitavo, Shemini, o oitavo, porque é o 8º dia onde Aharon e seus filhos já estão prontos. Já se passaram os 7 dias de observação, já se passaram os 7 dias de examinação do céu sobre a vida deles, e o 8º dia, Moshe começa dizendo para ele, peça um bezerro, peça um carneiro, separe, para fazer as ofertas. Aquilo que eu te ensinei na inauguração, dias atrás, agora você irá fazer, mas você irá fazer diante de todo o povo. Aí acontece aqui algo que não aconteceu com Moshe na inauguração, que é o que eu falei na leitura para nós prestarmos atenção, que é onde diz que Adonai aparecerá diante de todo o povo. E aqui existe um segredo, querido. Eu e você, nós temos que ter muito cuidado, porque essa Parashá, ela é um discipulado, ela é um resultado de discipulado, ela é um resultado de caminhada, ela é um resultado de ensino. É aqui onde começa a vida. O desenho de Aharon começa agora aqui. Aharon e seus filhos, a sua descendência, a descendência de Levi, os únicos que podem tocar naquilo que é sagrado. Os levitas são os únicos que podem trabalhar nas coisas do Eterno. É aqui que começa a vida de Arão. Então, nós temos que olhar para nós. E o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote do Michigan, ali do ofício do Eterno, precisou, juntamente com os seus filhos, com a sua geração, estar 7 dias, dia e noite, se apresentando na presença da comunidade e na presença de Adonai, para que no 8º seus sacrifícios pudessem ser aceitos e Adonai descer e ser visível diante de todo o povo. Então eu quero dizer para você que é filho, que é um talmidim, que é um aluno, que é um discípulo de Moshe, de um profeta, desse pastoreio, da Beit Ahavá, se consagre, querido. Consagre a sua vida, para que a sua oferta, para que o seu sacrifício, o seu desenho espiritual aconteça, se torne real na terra. Se consagre. Passe o tempo que for, até que você... Agora eu pergunto para você, como é que você está, querido? Como você tem se alimentado do discipulado?
Como você tem se comportado neste dia? É um ciclo. Um ciclo para nós nos observarmos. Cada porção é um ciclo para nós nos observarmos. E absorver a porção completa que Adonai nos dá toda semana. Nós estamos aqui dentro de Sefirat HaOmer, dentro de um refinamento, dentro de uma observação, de uma atenção ao nosso eu interior, ao nosso homem espiritual. E o que nós vamos fazer com essa observação? Nós só temos uma responsabilidade, querido, que é de fluir naquilo que nos foi ensinado. A glória visível dele em nossos filhos. Ei, querido, não se precipite para que a glória, para que a santificação, a pureza do ofício te condene. Não se precipite. Não se ache sábio o suficiente para tomar os seus próprios caminhos, para tomar as suas próprias decisões, para seguir com a sua vida. Não se precipite desesperadamente para Moisés. Aqui ele não vê Moisés como irmão. E aí existe um erro nosso. Eu vejo o profeta como um amigo. Eu vejo um profeta como irmão. Eu vejo meu líder como um amigão. Eu vejo meu líder como um brincalhão. E muitas das vezes, este nosso modo de visão em relação ao nosso pai, em relação ao nosso líder, em relação ao nosso rabi, o nosso professor, nos condena na hora do nosso ofício responsável. Nos condena na hora em que não é mais o professor que tem que agir, mas o aluno. Não é o pai que tem que agir, mas o filho. Naamã, um homem que tinha lepra, que foi afligido com Tsitsara. Isso nos ensina uma coisa simples e objetiva. A nossa vaidade, ela nos faz cegos. A nossa vaidade, ela faz com que nós fiquemos cegos mediante a bondade de Hashem. A nossa certeza pelo ego, a vaidade é o nosso ego. A vaidade é o ego gritando para que alguma coisa se estabeleça na nossa vida, quando a humildade nos conecta com a bondade e a graça. Esta é uma palavra simples e objetiva para você não esquecer disso. Aquele homem quase permaneceu doente, permaneceu com lepra por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho, por causa da sua ambiência no ego. Uma das coisas como gestão emocional resolvida na nossa vida é que nosso ego precisa ser tirado. O ego destruidor, o ego que faz com que nós desejemos as coisas apenas para ter, esse ego precisa ser destruído, destronado na nossa vida. Analise nesse Shabbat quais são os seus interesses, quais são as suas vontades. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, é simplesmente para benefício próprio? Se assim for, você está debaixo do espírito da cegueira, da vaidade de Naamã. E é preciso que essa cegueira e essa vaidade de Naamã seja destronada pela humildade, pela simplicidade, pelo amor, pelo ahavá, pelo inene de eis-me aqui, eu estou disponível para algo. Há tantas coisas na vida da gente que se torna vaidade. E essas vaidades nos levam a viver como Naamã, a viver com Tsará, viver com lepra. Então, em Provérbios, Mishlei 12:15 diz assim: o tolo sempre se considera com a razão. Porém, aquele que ouve conselhos é sábio. Mas os que ouvem conselhos de gente sábia, não de qualquer um. Não. E ser simples não é ser pobre. Ser simples não é ser uma pessoa desprovida de riqueza. Ser simples é alguém que não tem as impurezas do receber apenas para usar, para desfrutar para si. Mas alguém que é simples, humilde, que não age por interesse próprio, mas age com a kavaná de tocar pessoas, de se conectar com pessoas. Portanto, Naamã, quando levanta depois de 7 banhos naquele rio, ele levanta curado, ele demonstra ali o quanto a simplicidade dele em se conectar com as águas barrentas, em se conectar com o barro, em se conectar com as águas da misericórdia, as águas da bondade, ali o fez ser curado. Quando nós temos invejas, porfias, separações, facções, quando nós temos Lashon Hará, quando nós temos o diz que me diz, quando o espírito da fofoca, o liga pra cá, o que fala com aquele, liga ali, fala isso, isto daí faz com que as pessoas se conectem à vaidade destruidora. Então, se conecte com a pureza, a simplicidade do barro, a simplicidade do poder do barro que nos transforma. Por quê? Porque todos nós não podemos ter o nosso ego inflado, mas ter a nossa essência revelada na simplicidade das águas do Rio Jordão. Eu volto em 1 minuto. A vida que Deus concedeu a uma criança no ventre de uma mãe, até ela dar à luz, ela foi concebida através do sêmen, ali do marido, né? Ali da mulher, concebeu isso aqui. E ele fala que lá no céu, Deus está lavrando, né? Essa alma, tirando ali, né? Tirando ali dessa montanha, desse céu, para colocar essa alma. Essa criança está recebendo características da mãe, do pai, mas a alma vem de Deus. A alma vem de Deus. E ele não quer que as pessoas
cuidem daquilo que é santo, dessa alma que é pura, de qualquer maneira. Ele coloca, então, essa separação, e ele coloca, em alguns casos, a tsará. É Deus quem coloca, não foi gerado nela, foi Deus que coloca. No caso aqui, estou falando de mulheres, e para frente a gente vai ver outros tipos de tsará. Por quê? Porque Deus quer que toda essa vaidade, como o apóstolo falou, todo o sofrimento de dor de parto, toda a renúncia de não querer ter mais filhos por causa da dor, por causa de todo o processo da gravidez, imaginando-se que naquela época fosse mais difícil. Então Deus quer que não tenha alguma palavra que eu não quero mais o meu marido, eu não quero mais gerar, eu não quero mais ter, ou uma vida errada, como foi colocado aqui, até mesmo de fofoca, de lashon hará, que Deus está confiando uma alma para ser educada. O anjo ali no ventre daquela mãe, no útero daquela mãe, já ministrou, já colocou a Torá dentro dessa criança. Mas quem vai ativar, quem ativa na criança, depois dela ser concebida, depois dela ver a luz, né? A luz, são os pais. E Deus sabe o coração dos pais. Deus conhece o coração da mãe que vai ficar mais tempo com a criança. E Ele coloca isso para que ela se purifique, para que ela tenha um renovo ali na sua vida. Muita gente está gerando, mas não está cuidando. Muitas coisas são geradas. Foi gerado no coração de Naamã que ele deveria visitar um profeta. E muita gente hoje está perdendo a profecia, o poder do profeta em sua vida, duvidando, tendo lashon hará, criando dentro dessa pessoa tsará. Hoje nós vemos muito, a gente não vai ver visivelmente as manchas, mas internamente essa pessoa está contaminada. Essa pessoa precisa ser tratada, curada. E a gente vê de diversas formas. Porque se essa oferta, eu tenho certeza, assim, no meu coração, que essa oferta ia chegar para aquela menina que falou do profeta. Para ele certamente, Naamã recompensou. Porque foi o amor de Deus que falou que tem profeta em Israel. E eu falo que na Beit Ahavá tem o mesmo amor dos servos de Naamã por ele. Tem o mesmo amor por um Deus vivo, que anuncia a palavra de cura, de libertação que aquela menina deu. Deus permite restauração. Deus permite que essa aliança não seja quebrada. O que eu estou dizendo é que, além do amor, a Beit Ahavá, nós temos o Rio Jordão. Nós temos milagre acontecendo. Nós temos vida. Nós temos o cumprimento, como a gente viu aqui que Yeshua fez, de separação, de sermos separados para Deus. Não somos judeus, mas o Deus dos judeus é o nosso Deus. E aquele que é o Filho de Deus, aquele que foi circuncidado, é aquele que esteve ali no madeiro, se fazendo maldito, limpando toda a nossa lepra, circuncidando o nosso coração com o novo. É essa palavra, a Metzorah, de pureza, da energia pura, sobrepondo a energia impura, porque a gente muitas vezes não consegue apagar de dentro de nós toda a impureza, todo o homem velho. A gente tem que lutar cada dia mais pela pureza do nosso coração, porque vem momentos de ira, nós não somos 100% santos, vem os momentos de ira, os momentos que nós vamos errar, nós vamos pecar, mas a intenção nossa, da nossa alma, tem que ser de pureza, de buscar a energia limpa, a energia do céu, não a energia do desacordo, da lashon hará, da divisão, da discórdia, do ataque puro e simples, o querer destruir. O amor no madeiro transformou a minha e a sua vida. E a circuncisão do meu coração vai transformar a minha geração, a circuncisão do teu coração vai transformar o teu coração. Não se permita ser ter tsará no seu interior. Lute para mudar a tua história, para mudar o teu tempo, com um tempo novo. Nós não estamos falando de doente saudável. Nós estamos falando de pureza e impureza, de consagração e de busca da santificação. É isso que Deus tem para nós e quer de nós, em todo o tempo. Precisamos ter a consciência de que devemos ter a seriedade, o comprometimento diário
E nós não podemos fazer as coisas da nossa maneira. Não podemos fazer as coisas como nós achamos. Muitas vezes, Deus falou comigo, Deus me disse para fazer tal coisa, Deus me deu direção de ir a tal lugar, Deus me disse para abandonar isso, Deus me disse para cumprir o meu propósito. Mas, peraí, o seu propósito, aquilo que o Senhor falou, é embasado no quê? Está de acordo com a Torá? Está de acordo com uma palavra profética? E tem uma bênção sacerdotal sobre isso? Não podemos levar as coisas de Deus, não podemos pegar aquilo que é sagrado e tratar como algo. O Eterno nos alerta, o Eterno nos deixa explícito como fazer algo para Ele, como oferecer algo para Ele, não pode ser feito de qualquer maneira. Se nós somos o templo, se o Espírito de Deus, se o Ruach HaKodesh habita em nós, se Ele nos ministra, nós precisamos ter a consciência de que a nossa vida deve ser achada santa e pura diante de Deus. E o que eu acho mais lindo é que a santidade e a pureza que o Eterno pede de nós não é algo ritualístico, mas é algo essencial, é algo que fala com a nossa identidade, com a nossa essência. Aqui na Parashá 30, mais especificamente, ele vai dar instruções daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós não devemos fazer, de como nós devemos ser. Não apenas aquilo que devemos fazer como algo, como posso dizer, como algo de um ritual, mas o que nós devemos fazer na nossa vida. Olha aqui, ele está falando que através daquilo que ele nos deixou, das leis dele, nós teremos, vida por essência, uma vida feliz. A vida feliz, gente, não é apenas você viver momentos de alegria momentânea, não. Uma vida feliz é uma vida de satisfação, é uma alma preenchida. São as emoções organizadas, como o apóstolo estava dizendo no início do vídeo, as emoções organizadas, as emoções curadas, as nossas emoções alinhadas. E nós só podemos ter isso quando nós nos baseamos e fazemos as coisas por essência, e não por fazer, e não de qualquer maneira. A consequência dos filhos de Aharon foi a morte. A consequência de uma oferta que não agradou o Eterno foi a morte. E quantas pessoas que fazem as coisas de qualquer maneira, que desobedecem e que estão vivendo uma vida de morte. A pior morte nem sempre é a morte física, é a morte espiritual. É você fazer por fazer. É você fazer para os outros verem. É você ter uma vida de aparência. É você não carregar mais a essência da glória de Deus. Essa é a pior morte que pode ter. E essa morte é uma consequência da desobediência. De não ser santo como ele é santo. De não ser puro. De querer dar, mas com a intenção de receber algo em troca. De não ter a intenção de se doar. De você amaldiçoar quem te fez bem. De você menosprezar aquele que te deu tudo que tinha. De você demonstrar imparcialidade sobre uma situação. De você ser injusto. De você ser maldizente. De você ser caluniador. Essas atitudes têm consequências. E muitas vezes essa consequência é a morte espiritual. De fazer as coisas, mas não ter mais a essência. De viver uma aparência, mas não carregar mais a essência da glória de Deus. Entenda que Yeshua, o nosso Yom Kippur, nosso sacrifício perfeito, através dele, através do sacrifício dele, através da vida dele, através daquilo que ele nos ensinou, daquilo que ele nos deixou, ele é o caminho, e por esse caminho nós podemos viver, nós podemos ser homens e mulheres que tenham uma santidade, um coração de pureza, que irá agradar o Senhor, que irá agradar a Deus. Para finalizar, eu quero ler com vocês, abra Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3:13 diz assim: o Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar. Porque o Taná diz: quem pender de uma estaca já sob maldição. E Yeshua, o Messias, fez isso para que, em união com ele, os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Abraão, a fim de que, mediante a confiança e a fidelidade, recebêssemos o que foi prometido, isto é, o Espírito. A palavra de destino é: mantenha a sua chama acesa. Mantenha a chama acesa. Essas duas parashot fala dos lugares que o sumo sacerdote entrava para se conectar à luz.
E a luz divina, ela deseja abundantemente ser revelada dentro de nós. Ela deseja abundantemente brilhar em nós. E as conexões do Mishkan, do tabernáculo terrestre, terreno, são as conexões da nossa alma. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E as nossas emoções precisam estar resolvidas para que o pátio do tabernáculo esteja em ordem e lá nós possamos lavar as nossas mãos, deixar as nossas ofertas ali para serem queimadas, para que possamos logo depois disso acessar o lugar santo aonde está o nosso coração, aonde está a essência daquilo que sentimos. E, posterior a isso, nós precisamos estar lá no lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, na festa de Yom Kippur, na festa no encontro aonde a alma daquele sacerdote se colocava diante do Eterno, a glória, a Shekinah, a nuvem da presença estava ali, e esta nuvem traduzia a resposta de Deus para a terra. Nós precisamos observar isso mais do que nunca, para que a nossa mente, a nossa glândula pineal, a nossa conexão com o Espírito não seja apagada. Os cristais que estão dentro da sua cabeça, da sua mente, aqui, na glândula pineal, que ela possa ser conectada ao diamante do Eterno, a nuvem da presença. E é assim que nós mantemos a luz espiritual acesa em nós. Quando todas as áreas que nós devemos cuidar, se atentar, já estão em ordem e organização. O lugar espiritual da nossa vida, a porta espiritual da nossa vida precisa ser levada a sério, precisa ser mantida com lealdade, com seriedade, com responsabilidade e com muita valorização. Você precisa valorizar a sua vida espiritual. Se você não valoriza a sua vida espiritual, os lugares das quais o teu espírito deve estar para se conectar com a luz sobrenatural, ela não acontece. Vida espiritual não é rotineira. Aliás, vida espiritual não pode ser levado como algo de rotina, como algo a ser cumprido como tabela, como sem motivação. A vida espiritual, a luz conectada em nós, ela é revelada quando a nossa vida espiritual é levada a sério. O sacerdote, ele começava a se preparar 7 dias antes, no mínimo, para se conectar a Yom Kippur, para se conectar ao lugar santíssimo. A nossa vida espiritual não é feita de qualquer modo, de qualquer jeito. A luz não desce, a luz não canaliza em nós, se nós levarmos a nossa vida de qualquer modo, de qualquer jeito. Não leve a sua vida espiritual como brincadeira, como algo secundário, mas mantenha a chama acesa, mantenha a luz acesa. Nós devemos ter 2 comportamentos principais que esta paraxá nos ensina. Toda a Torá, ela nos desenha e nos mostra que nós precisamos nos corrigir, que nós precisamos se conectar, nos conectar a isso, daquilo que nos estabelece um novo ser, uma nova luz, iluminando e iluminada. E esta nova luz precisa de 2 coisas básicas, como palavra inicial deste Shabat. A primeira coisa básica é, nós precisamos corrigir a nós mesmos para nos livrarmos do ego. E que ego é esse? A vontade de receber apenas para satisfação da nossa alma caída, para satisfação da nefesh, ou da nefesh, ou do lugar animalesco da nossa existência. Quando a Torá vai desenhando, e esta paraxá mostra várias coisas desse sentido. Quando a Torá nos estabelece assim, ela nos mostra que a primeira coisa é, nós precisamos nos corrigir para que o nosso coração seja e nos permita nos livrar do ego de si mesmo, nos livrar da vontade caída de nós mesmos. E a segunda característica do coração de alguém que é constantemente restaurado é que a correção vem para que a correção de nós mesmos ocorre para que nós sejamos mantenedores e promotores de vida abundante para outra pessoa. Se no primeiro momento nós nos corrigimos para vencer o ego, o nosso ego, no segundo momento nós corrigimos a nós mesmos para trabalhar e para ser alguém e em favor do próximo. Quando assim se estabelece em nós, aí nós nos tornamos sacerdotes. Nós nos tornamos seres que têm como missão, e não outra coisa, como a missão de revelar o mundo cheio de paz. O mundo da Shalom, o mundo da eternidade. Um sacerdote, entre várias coisas que nessa paraxá você vê, e tem por objetivo receber luz para fazer o mundo melhor. Receber luz para corrigir a si mesmo, e receber luz
para ser um em favor do próximo. Quando isso ocorre, nós observamos que há uma construção dentro de nós, e esta construção dentro de nós passa por todas as festas, por todos os moedim do Eterno. Esta paraxá faz com que nós observemos que esse sacerdote que há em nós, restaurado, reestruturado, traz paz no mundo. E como ele encontra paz? Vou relembrar você das festas importantes. Aí que nós experimentamos, como sacerdotes, alguém que foi estabelecido e foi colocado para governar, e governar em favor de si mesmo e em favor do próximo. Versículos, já que você está aí com Romanos aberto, vou ler a continuidade. Além disso, no versículo 23, do Romanos 10, isso vai ficar autoexplicativo, eu não vou falar em cima, só se o apóstolo quiser falar. Além disso, os outros, se não persistirem na falta de confiança, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Está falando de Israel. Está falando dos Binei Israel, dos Binei Abraham, dos filhos de Abraham. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza e enxertado, de forma contrária à natureza, em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na própria oliveira. E não é enxertados numa religião, nem numa igreja, nem na velha consciência, nem na velha energia, mas é na energia nova, é na revelação da qual você já bebeu, de Mashiach, Yeshua, e não de Jesus Cristo. Aí continua assim dizendo: irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que vocês são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. E é dessa forma que todo Israel será salvo, como diz o Tanakh. De Tzion virá o Redentor. Ele afastará a impiedade de Yaakov, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Porque os presentes gratuitos de Deus e seus chamados são irrevogáveis. Do mesmo modo que vocês eram anteriormente desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência de Israel. Também Israel tem sido desobediente agora, para que vocês lhes demonstrem a mesma misericórdia recebida de Deus, a fim de que eles a recebam. Porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. Então, querido, nós somos alvo de uma graça tremenda. E esse alimento que nós temos, que vem de todas os primórdios, de toda a primícia, que nós precisamos valorizar e respeitar e viver em temor. E é assim que eu finalizo a minha participação aqui nesse Shabbat. Espero que você tenha sido inundado por essa palavra, que você medite mais sobre isso. Se você tiver dúvidas, pode comentar aqui. Se você é da Beit Rabá, pode vir falar conosco, mas que isso inunde você de um temor e de um princípio de Autoridade. De autoridade. Isso, exatamente isso. É assim que eu encerro a minha participação, desejando para você uma ótima iluminação nesse Shabbat, que você tenha a sua vida iluminada com sua família aí na sua mesa, em nome de Yeshua. Gente, O apóstolo disse aqui sobre as festas. é que a associação da correção em cada festa. Então, em Pessa, é a fuga e o despertamento para um caminho da restauração, que eles estão saindo do Egito. Em Shavuot, esse caminho que foi feito em Sefirat HaOmer, da qual nós estamos, é uma subida para viver a elevação, porque em Shavuot é a entrega da Torá. Em Yom Kippur, revela-se o mal e ao mesmo tempo nós nos arrependemos. E Yom Kippur, no final de Yom Kippur, é uma festa, porque aquilo que era para ser corrigido foi corrigido. Em Sukkot, é o lugar da habitação de um ser elevado, né, na Sukkah. Em Hanukkah, nós somos elevados acima do nosso ego, porque em Hanukkah nós lutamos pelo coletivo. E em Purim, há o fim da correção com a morte de Amã e o governo de Mordecai. Certo? Certo. Então, para finalizar com isso, as instruções para nós nesses dias que antecedem vamos dizer, o final das coisas, é que nós precisamos voltar à oliveira verdadeira. Nós precisamos viver aquilo que Romanos, capítulo de número 11, vai falar através de apóstolo Paulo, que nós precisamos ser enxertados na videira verdadeira, antes, existe uma palavra lá que fala que antes nós éramos oliveira brava, mas nós fomos enxertados na oliveira, e isso nós provocaríamos ciúmes em Israel. Então como nós vamos ser coparticipantes das mesmas bênçãos de Abraham? E depois você leia Romanos capítulo 11, capítulo 10, 11, leia Romanos capítulo 10 e 11 depois na sua casa. Nós precisamos ser essas pessoas que nos últimos dias o Eterno vem buscar uma noiva, o Eterno vem ver uma noiva que adoram o Pai, não adoram o Filho, que adoram o Pai em espírito e em verdade, com santidade, com o relógio dele, com as festas, com o ciúmes provocado ao povo que ele deu olhos, mas não via, e ouvidos, mas não ouvia, e por isso que ele levantou um povo da qual ele não, um povo que não me conhecia, eu chamei, a Torá diz isso, a Brit Hadashah diz isso. Então nós, nesses dias, o avivamento que Deus está nos chamando a viver é este avivamento de sermos um povo santo, reis e sacerdotes que carregam
o relógio de Deus no nosso coração, nas nossas almas viventes, cumprindo o quê? Os Shabbatot, as festas, todos os Shabbat que for. 6 dias trabalharão, 7 dias descansar, e assim. Esses são os relógios do Eterno. Esses são os relógios. Como está descrito aqui em Levítico capítulo 23, como foi lido aqui pelo apóstolo. Então o Eterno está nos chamando para termos essa ordem, para termos esse respeito, para termos esse equilíbrio de viver a Torá e cumprir isso. E fazer-se cumprir aquele versículo que diz no Salmo, que eu não vou me lembrar o número, mas que diz que muitos iriam e viriam a Sião aprender a lei de Yeshua. Quando Yeshua estiver reinando na terra, nós já estaremos vivendo as festas. E que nós precisamos viver nos dias atuais. Esse é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é a união das duas casas. A união... Que esta paraxá fala pra gente o que parece ser algo sobre vida financeira, mas que não necessariamente está ligada a isso. Essa mais do que fazer menção a algo financeiro, está fazendo menção à nossa vontade corrigida. Ao quanto eu e você temos as correções no nosso espírito. As correções realizadas, organizadas e bem desenhadas e desenvolvidas dentro do nosso ser. É por isso que nós somos convidados a entrar no portal do Shabbat, no portal da conexão que nos corrige e que estabelece em mim e em você as realizações e as realidades para o mundo da fisicalidade. Durante 6 dias, nós estamos corrigindo as nossas vontades e criando as nossas realidades. Para quê? Para que no Shabbat, para que na Shemitah e para que no Jubileu nós sejamos livres, nós sejamos libertos e subamos o monte. No monte é você elevar os graus espirituais da sua vida durante toda a semana e no Shabbat, e na Shemitah e no Jubileu, manifestar toda a luz que durante a semana você trabalhou, toda a luz que durante a semana as suas vontades foram reorganizadas, foram reestabelecidas. Para quê? Para que agora, num Shabbat, possamos estar descansados no tempo e acima do tempo, para que se manifeste na fisicalidade as benesses e as bênçãos do Eterno. Grave o que eu vou dizer aqui. O mundo físico, inteiro ou quebrado, completo ou não completo, é o reflexo da luz sobre os nossos desejos. Vou repetir. O mundo físico, a nossa realidade, seja ela inteira ou completa, seja ela organizada ou desorganizada, é reflexo da luz divina sob os nossos desejos. Então, nesse Shabbat, você está refletindo os desejos que durante essa semana toda a luz procurou você, a luz mirou você e ela foi refletindo até chegar agora essa manifestação. Então, que nesse Shabbat você suba ao monte, você se eleve, você se conecte a essa construção da fisicalidade. Que o Espírito do Deus vivo veja, perscrute você e encontre em você um lugar para a construção correta, para o repouso da luz, para a luz organizar, a luz ter organizado durante a semana todos os seus desejos, para que nesse Shabbat a força da luz possa criar a realidade, possa criar a matéria, possa criar a materialização dos seus desejos. E que, com a ajuda do Eterno, os seus desejos possam trazer uma fiscalidade completa, inteira, organizada, e que o Criador possa ter encontrado em você alguém que desejou a luz, não apenas para o ego de si mesmo, mas para que a luz possa encontrar espaço em você para a sua oferta, para a sua doação, para a completude daquilo que é o seu ser. Já conhecia o teu povo, já sabia que existia ali no meio os que não respeitam o Shabbat, os que não respeitam os ciclos, os que não respeitam a herança, que não dão descanso às suas empresas, que não dão o descanso à sua casa, que não entram na dimensão de respeito da sua terra. Adonai sabia. Se perguntarem, Moisés, o que vamos colher, o que vamos comer no 7º ano, se temos que deixar a terra descansar? Verso de número 21. Enviarei minha bênção sobre vocês no 6º ano, para que a terra produza pelos 3 anos. Semeiem no 8º ano e comerão do produto antigo estocado até o 9º ano. Isto é, até vir a produção do 8º, como um alimento antigo estocado. Olha aqui. Por isso que Shaul, apóstolo Paulo, vai dizer para a igreja de Filipenses, não andeis ansiosos com coisa alguma. Tá aqui, ó. O que vamos comer, Moisés? O que vamos, como vamos viver no 7º ano se nós não podemos semear? Se a terra precisa descansar? Como que nós vamos comer? Como que nós vamos sobreviver? Aí o Eterno diz, calma. No 6º ano, eu farei a terra produzir 3 vezes mais.
para que vocês sejam supridos no 7º, no 8º, até o 9º. Ou seja, nós que respeitamos a terra, nós que vivemos, sabemos como dirigir, guiar a nossa terra, sabemos respeitar a herança que nos foi dada, nós viveremos 1 ano a bênção triplicada, querido. Olha só o que está para aquele que é submisso, para aquele que respeita os mandamentos, para aquele que anda nas mitzvot do Eterno, aquele que é justo, aquele que é grato por aquilo que recebeu. Olha o que vive em 1 ano, a bênção triplicada. A dispensa não se esvaziará durante 3 anos. Você recebe isso, querido? Você que é um sacerdote, você que é um roshi, que vive isso, que respeita, que vive o Shemitah na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, você que respeita a terra, você que sabe guiar, multiplicar a tua herança. Olha o que está sobre você, olha o que está sobre mim, que está sobre nós. É por isso que Davi vai dizer assim, ó: eu nunca vi um justo, um tzadik, desamparado e nem a sua descendência passar fome. É isso aqui. É isso. Aqueles que guardam os regulamentos, aqueles que trabalham, que semeiam 6 anos e respeitam a terra, respeitam o descanso da terra no 7º ano, aqueles que entram no Shabat, aqueles que absorvem a dimensão do homem, o número 6, que é o número do homem, que absorvem da força, da colheita, do alimento, aqueles que respeitam o Shabat, aqueles que descansam e fazem toda a terra descansar, eles estão fartos, eles estão supridos, eles estão tranquilos no descanso. É isso que está sobre nós. Então não seja ansioso, não ande ansioso com o 7º ano, querido. Descanse o seu coração. Se você vive as mitzvot, se você vive os mandamentos, se é real para você, se é real dentro da sua casa, se está aí os 10 enunciados do Eterno, se está aí o Shabat, você vive o Shabat de forma legal, íntegra. Se você cumpre, descanse. Descanse, porque até o 9º ano, até chegar o 8º ano, onde você poderá semear, você terá o que comer. Não faltará na sua despensa. Darei a vocês a chuva necessária na estação. A terra dará seu fruto, seu produto, e as árvores no campo frutificarão. Vocês, se viverem de acordo, se vocês obedecerem aquilo que nós lemos lá, se a terra descansar, se vocês semearem, trabalharem, colherem, até o 6º ano e dar o descanso, eu darei, não faltará chuva. A terra será molhada. Continuamos, verso 5. Sua debulha se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva se estenderá até o tempo da semeadura. Ou seja, nunca vai faltar, querido. Nunca vai faltar o fruto. Comerão quanto quiserem, e viverão com segurança em sua terra. Aqui a palavra terra, vamos traduzir essa palavra terra como herança. A sua herança será plena, será farta. Olha só o que o Eterno está dizendo. Isso aqui é uma bênção. Essa paraxá começa, essa porção já é uma bênção liberada sobre os tzadiks, sobre aqueles que respeitam a terra, sobre aqueles que vivem nesses mandamentos. Verso de número 6. Darei shalom a quem? Olha o que diz aí. Darei shalom a quem? A terra. Não é o homem, é a terra. A palavra, a porção, a direção do Eterno é a terra, a herança. Darei shalom à terra. A terra vai precisar descansar. Vocês se deitarão para dormir sem medo de ninguém. Olha só. Livrarei a terra, a herança, de animais selvagens. A espada não passará por sua terra, por sua herança. Estará garantida. A nossa herança estará garantida. Perseguirão seus inimigos e eles cairão diante da sua espada. 5 de vocês perseguirão 100. Olha a potência. E 100 perseguirá 10.000. Seus inimigos cairão diante da sua espada. Eu me voltarei para vocês, diz Adonai, e os tornarei férteis. Aumentarei seu número e manterei minha aliança com vocês. Todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior e jogarão fora o que sobrar dela para dar espaço à nova. Olha aí, vai sobejar, queridos. Estabelecerei meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei seu Deus. Vocês serão meu povo. Eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não fossem escravos deles. Eu quebrei as barras de seu jugo para que andem de cabeça erguida. Na paraxá anterior eu comecei dizendo que era um povo sem honra, era um povo sem terra. Mas aqui, Adonai nos faz andar de cabeça erguida, nos dá uma terra como herança, nossa terra. Olha isso que nós lemos. É uma bênção que está sobre aqueles que respeitam os regulamentos, que respeitam a terra, que respeitam a herança, que sabem lidar com aquilo que recebeu. Está sobre nós uma porção maravilhosa. Repito para você aquilo que eu disse no começo. O que você não tinha e o Eterno te fez ter hoje. A herança que o Eterno te deu. Olha, nós não éramos nada. E olha onde nós chegamos. Olha o que temos. Olha o que governamos. Olha o que estamos governando. Olha o que o Eterno trouxe até nós. Olha o que o Eterno nos deu como herança. Olha o que está sobre nós. 5 de nós mataremos 100. 5 de nós. A nossa força é poderosa em Hashem. A força do
Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Escola Hineni. Curso Parashá Estudando a Torá. No Monte Sinai, o Eterno nos entregou a Torá, que significa direção. Ela foi transmitida de geração em geração, sem falhar, até os dias de hoje. Toda semana, acessamos a energia semanal de cada porção, cada Parashá da Torá, e assim nossa alma é elevada diariamente. Ela é dividida em 5 partes, 5 livros, que por sua vez são divididas em porções, as Parashiot que transmitem instruções, um roteiro completo de como devemos agir neste mundo, de acordo com o próprio autor, o Criador do Universo. Ao descobrir mais da Torá, você encontrará algo que o fará olhar o mundo e as pessoas de forma diferente, e se conectará com a fonte, uma inspiração permanente para viver uma vida mais significativa. Viver Torá é viver os tempos de Yeshua HaMashiach, os tempos sonhados e ansiados pelos nossos sábios. Torá, significando instrução, apontamento, lei, contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto do Eterno com Abraão e seus filhos, e a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação de 40 anos até a Terra Prometida. Inclui também os mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moshe para que entregasse e ensinasse ao povo de Israel. As 5 partes que constituem a Torá são nomeadas de acordo com a primeira palavra de seu texto, e são assim chamadas Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, seguido de Shemot, Êxodo, e depois vem Vaikra, Levíticos, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Temos 2 cursos estudando cada Parashá. Curso Parashá. Abordamos a totalidade das características de toda a porção. Curso Parashá Yeshua Revelado, onde descobrimos mais do nosso Messias em cada porção, em cada Parashá da Torá. Estude nossos cursos em vídeo e baixe os e-books disponíveis de cada livro da Torá. Acesse a plataforma da Escola Hineni e saiba mais detalhes. Somos Escola Hineni, somos Beit Ahavá e seguimos ministrando a Torá. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ativação profética, com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido.
Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahava. Shalom, shalom.